Olá. É uma satisfação falar sobre a trajetória, né, do Zé Sérgio. A gente não se conhece há tanto tempo, né? Eu sou um dos colegas dele de pesquisa mais jovens, né? Que não tem uma relação intergeracional, eu sou mais jovem que ele. Mas já tem 12 anos que a gente vem conversando, né? Então já é um tempinho. Ele foi da minha banca de doutorado, e depois a gente começou uma possibilidade de ida a minha ida para o pós-doutorado na antropologia do Museu Nacional. E de lá fui para o NUAT, e a gente vem numa série de pesquisas com ele depois de 2012, né? As pesquisas que ele vai desenvolver quando está no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, e um trabalho também com a Herédia, né? Que a Herédia também é importante, eu acho que valeria também fazer uma referência para ela, que é uma parceira dele de longa duração, né? Desde os anos 70 e tal. Mas a minha questão, Zé, eu acho que a gente dividiria em 2 blocos. Já fez uma passagem por essa questão todinha, eu acho que faltou falar do debate que você também faz, da ambientalização dos conflitos, que é um livro importante. Depois a gente abriria um ciclo sobre a tua ida para o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que ali tem a ideia de organizar um colégio com uma interlocução internacional. Vieram vários pesquisadores, né? Conversar com o Brasil, ali, uma interlocução, e as pesquisas, movimentos sociais de esfera pública, greves, e a ideia de construir um acervo digital, que é esse grande acervo de uma pesquisa de longa duração, dessa turma que foi a síntese, vamos dizer assim, é a carreira mais longa, 50 anos de pesquisa, né? E a gente hoje agrupava nesse bloco. O outro bloco, que é importante, a gente conversar um pouco sobre essas trajetórias, porque as trajetórias são as trajetórias da história um pouco do Museu Nacional, né? A gente vai trabalhar com as biografias, mas vamos trabalhar com a biografia no sentido de biografia, contexto da antropologia no Brasil, as escolhas na longa duração, porque são pesquisadores que estão aí, que são carreiras que emergem nos anos 70, durante a ditadura, né? E também com a preocupação de dar aos alunos, os discentes, um contexto para o livro e para o artigo. Você lê o livro e o artigo, mas não sabe o conjunto da trajetória dos pesquisadores. E o outro questão da importância desse trabalho e das trajetórias é que é pós-incêndio do Museu Nacional, né, Zé Sérgio? Então, há todo um incêndio ali em 2 de setembro de 2018, e como é o processo de reconstrução. Então, o próprio projeto surge com essa ideia, né, de recuperação de memória através da sua primeira e segunda turma. Hoje são os alunos dos anos 60 e 70, que hoje são grandes nomes dentro do campo da antropologia, né? Aquela antropologia nascida no Museu Nacional. Então, a gente dividiria em 2 blocos. Eu acho que seria bacana explorar essa parte da ambientalização, ida para o colégio, e, por fim, a gente fecha no debate das trajetórias, que aí são muitas trajetórias, não, são 11 trajetórias. Acho que valeria dar um passeio um pouquinho, porque são essas duas interlocução de mais de 40 anos de trabalho, né? Então, bom, você mencionou essa coisa lá na França, né, na tese. Sim. Tá. Quer depois, a partir da sua pergunta, ou eu já? Tá. Sim. Quer dizer, justamente eu estava lá em Paris, né, fiz um primeiro ano na Faculdade de Direito e Ciências Econômicas, que era uma faculdade tradicional, que vinha da Faculdade de Direito. Ali em plena política estudantil francesa, né, você tinha ali a UNEF, né, que era a Uni francesa, né, UNEF, que estava atuando ali, etc. Né? Agora, a Faculdade de Direito tinha muitos estudantes de direita, né? Tanto que eu me lembro que, assim, naquele auditório de 1000 pessoas, um professor que era menos careta, digamos assim, né, menos tradicional, porque os professores ali entravam de beca, né? Tinha um funcionário também vestido a caráter que estava ali para anunciar a presença do professor. Aí o professor entrava, a gente levantava
né? Aquelas cadeiras de meio de cinema que colam assim, né? As pessoas levantavam e aquele fazia pá, 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 aquela coisa assim, né? Muita gente, né? E o cara entrava e começava lá a dar sua aula, lida, geralmente e tal. Tinha um que era o Maurice Duverger, que era um cientista político, né? Tinha livros famosos assim, sobre instituições políticas, por aí. E era um cara assim, socialista, de esquerda e tal. E uma vez, quer dizer, tinha sempre esse buchicho assim, de alunos meio organizados à direita, né? E um momento, numa aula determinada, eles soltaram bolas de gude, assim, plá, né? Aquela coisa, pá, pá, pá. Então, aquela interrupção assim, na aula. Então, tinha isso, né, que estava, assim, lá na rotina política, estava acontecendo ali, mas o sistema educativo ali funcionando, né, como o próprio Bourdieu estudou, entre outros, né, essa coisa da educação, um negócio fortíssimo na França, ao mesmo tempo democrático, né, democratizante, no certo, porque a escola tem uma importância muito grande, né, historicamente, etc. Por outro lado, tem toda essa democratização também da universidade, com acesso, né, um determinado acesso à universidade, tanto que essa turma de primeiro ano era de 10 mil alunos. Né? É claro que isso aí vai selecionando depois. E tinha a tal das grandes escolas, né, que eram realmente, que formavam a elite, né, por cima dessas outras faculdades. Mas estava ali funcionando, assim, a política francesa sob de Gaulle, né, mais independente em relação à hegemonia norte-americana, a guerra do Vietnã estava se processando, essa história, né, quer dizer, a França perdeu as guerras, né, na Argélia, no Vietnã, estava, digamos assim, podia ter uma posição crítica em relação a essas guerras, né? E, enfim, isso era geral. Naquele momento, quer dizer, Paris era, digamos, um centro de refugiados, de exilados, né? Tanto é que muitos brasileiros estavam lá, das primeiras levas de repressão, 64, depois pós AI-5, né? E depois pós-golpe no Chile, mais ainda. Mas é isso. Então, nós fomos eu e o Afrânio, que estávamos lá, quando meus pais voltaram, a gente procurou alojamento, ficamos naqueles alojamentos, né, em cima de empregados domésticos. Mas não tinha, o quarto que nós estávamos não tinha aquecimento. Então a gente ficou lá desde fevereiro, sei lá, quando eles foram embora, ou não, primeiro nós fomos para um convento. Né, um professor da faculdade era muito católico, né, muito ligado aos dominicanos. Então, nós ficamos alojados algum tempo. A base. Eu sei, perfeito. Então, nós ficamos nesse convento dos dominicanos, Rue de la Glacière. E nós ficamos alguns meses lá, né, por conta de fazer alguns serviços lá, principalmente lavar prato, em troca da comida e de um quarto. Tem prova, tem umas fotos na frente do coisa todo vestido. Com avental e tal, né? Mas ficamos um tempo que foi possível. Depois nós fomos para esse quarto já estava menos frio, né? Fomos para esse quarto no último andar de um edifício burguês. E se aproximava o inverno, né? E que coincidia também, quer dizer, antes do inverno tinha a rentrée, né? A volta para o segundo ano. Nisso a gente viu que havia vagas na residência universitária de Nanterre, que estava no seu segundo ano, o campus. Então, era um campus assim, bem precário, assim, com obras ainda
de construção de prédios e tal, e lá tinha uma sucursal da Faculdade de Direito e Ciência Econômica, né, sendo dado aqueles prédios modernos e tal, né, ainda muito lamacento, o gramado que hoje existe, está estabelecido, e tal, ele era muito, assim, meio hostil, né, o campus. O nome da estação de trem, que não era o RR, né, de hoje, que liga tudo, né, o subúrbio está ligado ao centro, né, a época era trem. Então, a estação de lá chamava La Folie, né, é bem sintomático, porque já tinha tido, talvez, um estabelecimento psiquiátrico lá. Mas tinha essa favela, né, que a gente estava num lado da rua, o outro lado era o campus. E, enfim, é isso. Aí teve essa convivência na residência universitária, que é gente que vem da província, que não tem família em Paris, né? Então escolhia estar lá. Então era um lugar assim mais reivindicativo, né? E deu um problema que foi noticiado pela televisão. A televisão, apesar de ser televisão pública, estatal na época, né, assim, considerado de bom nível, como a BBC e tal. No entanto, tinha uns programas que, digamos assim, umas notícias mais sensacionalistas, é inerente à imprensa, vai buscar, né? Então, teve um episódio de uma manifestação, uma reivindicação de que os homens pudessem ir no pavilhão feminino, né? E, enfim, tinha essa coisa de circulação de sexo, esses interditos. E aí a imprensa foi fazer uma reportagem lá sobre isso. E aí entrou também falando de consumo de drogas e tal, essa coisa. Então, o jornalista que fez, ou o diretor da televisão, foi chamado lá na residência, convidado aí, mas ele levou uma saraivada de comentários, né, cáusticos e tal. É isso. E lá em Nanterre também houve esse grupo que se dizia anarquista, onde havia a liderança era o Cohn-Bendit, né, Daniel Cohn-Bendit, famoso e tal, que na época surgiu assim, né? Ele afrontou o ministro de esporte, que inaugurou uma piscina. Estava tudo sendo inaugurado ali no campus, né? Ele veio e o Cohn-Bendit, né, interpelou o ministro, dizendo que o esporte era para, enfim, controlar os alunos enfim, fez uma crítica. E aí ele foi ameaçado de expulsão do país, né, porque ele era de nacionalidade alemã. Bom, então Nanterre era um lugar assim mais marcado, sim, politicamente, né? E quando houve a greve geral das universidades, e que foi se espalhando pelas fábricas também, né? O Nanterre era um subúrbio industrial também, a região. Então, o pessoal da residência universitária, ligado enfim, havia muitos partidos políticos ali, tal, gente de vários partidos, né? Também mais ou menos independentes e tal. Então, nós fomos chamados, eu e o Afrânio, a fazer coisa de intérprete com relação aos operários portugueses, né? Não tivemos muito sucesso, não, mas vimos o ambiente, até pudemos conversar com alguns trabalhadores franceses, mais velhos, que aí, inclusive, vieram para dentro da universidade. Enfim, houve esse ambiente de festa, né, que foi ali o início do maio de 68, né? Então, foi uma experiência interessante nesse sentido, né? Essa coisa com os portugueses não tinha sucesso, porque uma vez a gente estava no trem, né, conversando, né, em português, e um trabalhador português que estava também com outro, disse: rapaz, eu estou a entender o francês agora, porque estou a entender o francês, que coisa. A gente achou muito engraçado. Exatamente. Francês.
Mas, bom, na questão da... O Carlinhos falou da ambientalização dos conflitos. Foi uma pesquisa posterior enfim, já nos anos 90, né, que foi um antigo professor lá do programa, chamado Shelton Davis, né, que estava terminando o doutorado em Harvard, tinha estudado campesinato da Guatemala e veio dar aula no programa em 71, fez um curso compartilhado com o Moacir Palmeira e tal. Depois voltou, mas ele era um ativista, né, pró-indígena nos Estados Unidos, pró-ambientalista, né, e ele fez um estudo que, ao mesmo tempo, era um estudo para um movimento pacífico, assim, ambiental, sobre o acidente de Three Miles Island, né, que é um lugar simbólico do início dos Estados Unidos, né, dos pioneiros e tal, nessa região, tem uma usina nuclear e que teve um acidente perigoso, né? Então, ele trabalhou isso assim, uma pesquisa assim, militante, né? Mas, depois, nos anos 90, ele abriu no Banco Mundial um departamento de meio ambiente. E eles aí passaram a recrutar sociólogos, antropólogos e tal, né? E ele entrou nessa leva. E, então, ele estava chefiando um departamento de meio ambiente e teve a ideia, porque ele conhecia, né, me conhecia da época, era professor, acompanhava meus trabalhos e veio propor fazer uma pesquisa sobre poluição industrial, no sentido da participação, se havia participação popular ou da população, que havia algum tipo de mobilização em relação a problemas de poluição. Então, a gente montou um projeto, inclusive ele participou também na elaboração do projeto, porque no Banco Mundial, nesse departamento de pesquisa e tal, sempre era tudo de economista, né? Os projetos eram todos financiados, eram de economistas. Então, foi o primeiro projeto assim, de ciências sociais. Então, ele estava todo cuidadoso em fazer o projeto, né, passar pelas burocracias lá. E a gente montou o projeto com colegas, né, que tinham tido alguma experiência dessa ordem, né, enfim, com fenômenos de poluição e tal, nessa área ambiental. Então, veio a gente convidou a Rosane Prado, que é da UERJ, né, e que fez uma pesquisa, tinha feito pesquisa em vários locais, né, sobre, enfim, de lugares nucleares, né, municípios que tinham esse tipo de problema, né, como Caldas Novas e Minas, acho que, enfim, que tem lá um estabelecimento nuclear, Angra dos Reis, sobretudo, né? Uma outra colega também, que tinha feito tese sobre a usina de Angra dos Reis, nuclear de Angra dos Reis, e uma também que estava fazendo, tinha feito tese sobre, enfim, sobre, até em Barcarena, né? Lá também um complexo siderúrgico, né? De alumínio, que tem problemas, esses problemas de poluição já, né? E ela, Diana Antonais, ela era uma pioneira do DIESAT, que é o diese da saúde do trabalhador. Então, ela tinha uma experiência fabril, assim, muito grande, era engenheira de origem e depois fez antropologia, né? Então, tinha essa equipe que a gente estudou Angra dos Reis, esse movimento em Angra dos Reis, que estava na época das administrações do PT, na época, né? Assim, três prefeitos sucessivos. Que tempo, hein? E também Volta Redonda, né? Volta Redonda estava naquele período recém-privatizado, né? E justamente tinha, na privatização da CSN,
estava incluída uma cláusula de reparação, né, de compensação ambiental, né, que o governo Brizola aqui tinha conseguido inserir, já que a privatização foi inevitável, né, houve uma inserção por parte do governo, né, Brizola, de compensações ambientais para a cidade. Né? Então, estava lá incluído no contrato de privatização. Então, começou a haver movimentos em Volta Redonda em torno dessas questões, né, de poluição da fábrica, e que permanece até hoje, volta e meia, né, no noticiário aparece a questão de, seja de descargas, né, de fumaça e tal, seja de depósitos de minerais, então, em certos bairros, né, que vão contaminando as coisas. Então, a gente fez esse trabalho junto, assim, tinha que ter um estudo na Argentina, então a gente acionou a nossa colega, desde as pesquisas lá da Zona da Mata, que é a Beatriz Herédia, né, que foi uma exilada do golpe de 76, que já tinha contato conosco e veio para o projeto Emprego, e na época ela estava como diretora do Greenpeace, aqui na América Latina até. E aí a gente chamou ela já estava saindo, acho que do Greenpeace, chamou ela para fazer um trabalho, uma pesquisa na Argentina, um caso, né, que foi de uma petroquímica, desse tipo de fábrica que domina a comunidade, essa coisa toda. Então, era assim, esse tipo de lugares assim, que a gente comparou e fez esse livro que se chama A Ambientalização dos Conflitos Sociais, né, que é essa coisa de... Porque Volta Redonda é o caso... Qual foi o ano de publicação do livro? 2004. A gente é fácil de baixar, a gente digitalizou e colocou nesse site aí do Memov, está lá. E também ele é de uma coleção do Núcleo de Antropologia da Política, que foi, né, coordenado pelo Moacir Palmeira, e também foi paralelo a esse projeto maior, né, que era sobre... Então, o nosso era um caso, né? Então, a gente acabou entrando nesse projeto e sendo publicado nessa coleção, que era Antropologia da Política. Nesse caso, eu tinha essa peculiaridade ambiental, né? E a coisa da ambientalização, um pouco esse processo de transformação, de construção de uma nova questão social, né? O Volta Redonda, por exemplo, é típico, né? Porque no final dos anos 70 para 80, né, tem um movimento sindical que explode lá em Volta Redonda, né? Não era a fábrica anteriormente, era militarizada, né, totalmente, na ditadura, e muito difícil o sindicato era muito controlado. Mas, no final, a partir de 78, 79, né, com esse grande movimento geral, a partir das greves do ABC, tem lá o Juarez Antunes, eu acho, enfim, esqueci o Antunes, né, que era o presidente do sindicato, então mobilizou muita coisa em torno das reivindicações. Então, a década de 80 foi muito trabalhista, né? A CSN culminou com aquela greve de 88, em que o Exército entrou, matou alguns operários, etc., né? E o Juarez Antunes depois se candidatou a prefeito e morreu num acidente de carro. É meio suspeito até, mas... Bom, então, Volta Redonda, nesse tempo, antes da privatização, ela estava toda mobilizada em torno de direitos sociais, e já tinha questões de saúde do trabalhador muito, muito graves, né, dentro da questão da leucopenia e tal. Então, essas coisas aumentaram de volume na medida em que as reivindicações trabalhistas foram tolhidas, próximo à privatização, né? E, inclusive, coisa de dentro do movimento sindical, que era afiliada da CUT, que passou para a Força Sindical, justo nesse momento da privatização. Então, a movimentação sindical tinha arrefecido, mas começou a surgir movimentos em torno dessas cláusulas da privatização, né, de compensação ambiental. Então, a reivindicação era a compensação, que a fábrica
sanasse problemas, né, de poluição constante e que, enfim, então, e também revertesse em melhorias ou diminuísse problemas de poluição nos bairros. E houve também uma ação popular de uma associação ambientalista de Macaé, por causa do Rio Paraíba do Sul, porque a CSN contribuía para poluir fortemente o rio, né? Então, entraram com ação popular, foi para o Ministério Público, né? Então, havia toda uma pressão em cima da CSN, né? E os movimentos de bairro, que tinha também duas federações que lutavam entre si, né, para variar, enfim, tinha duas federações de associações de bairro, mas ambas, uma talvez mais do que a outra, lutavam dentro desse quadro aí dessa questão levantada por esse movimento lá de Macaé, né? Porque era uma coisa difusa, é um direito difuso, né? É engraçado que entra toda essa temática nova do direito ambiental, etc., coisas também da Constituição. Então, enfim, a gente acompanhou esse movimento nessa época. E Volta Redonda, Itaguaí, que tinha um problema dos pescadores, tinha uma fábrica lá que poluía enormemente, a Ingá Metal, enfim, jogava metal e outras coisas na Bahia, lá de Sepetiba e tal. E, enfim, e também, quer dizer, havia uma comparação também com Minas Gerais, porque Minas Gerais tinha constituído, mas precocemente, um conselho estadual de meio ambiente, né? Era um caso assim mais avançado no Brasil. Embora essa comissão tinha muitos ambientalistas, mas não tinha trabalhadores, praticamente não tinha, né? Embora os sindicatos, né, tivessem metidos também em questões ambientais. Então foi isso, e aí foi publicado em 2004, a gente fez um relatório, né, e foi publicado em 2004. Essa coisa do futebol também, eu acabei publicando alguma coisa por essa contingência, né, de estar num pós-doc com um material sobre uma coisa, para tentar publicar as coisas que a gente fez nas teses e tal, né? E, no entanto, enfim, o centro estava trabalhando muito, sempre trabalhou muito em torno da revista. Então, estava sempre em busca de artigos para esses temas, né? E aí, essa coisa do esporte, entrou a questão do futebol, e me veio à cabeça essa questão do Garrincha, porque na morte do Garrincha, em 83, eu estava em plena redação da tese. Então, eu estava com Vila Operária na cabeça. Quando eu vi que na morte do Garrincha, você revela muita coisa sobre ele, etc., né? Eu vi que isso aqui é um caso, né, desse tipo de cultura fabril, então deu para fazer. Bangu, totalmente, exato, totalmente. Bangu é um caso grande, né, desse tipo. E o que me chamou a atenção, porque o Garrincha, quando morreu, estava morando numa casa da Vila Operária de Bangu, na Rua dos Estampadores, né? Isso me chamou a atenção. Então, o cara, ele parte dali, né, ele saiu do time de futebol de fábrica, era um operário jogador, não é? Porque, inclusive, ele tinha uma certa estabilidade na fábrica, porque era um bom jogador. E aí, enfim, a origem dele é essa e tal. E, no entanto, na morte, né, no declínio dele, ele vai morar na Vila Operária de Bangu. Assim, coincidência, mas ele foi procurar um lugar familiar, né? Enfim, mas é isso, aí acabou entrando por aí. É isso. Agora, porque nós temos só 1 hora, tá? 1 hora para dar conta. Não, acabou. Claro. Não, eu vou só emendar. É porque eu sou muito prolixo. Não, vou emendar para essa outra questão, assim, desse MEMOV, né, do Programa de Memória dos Movimentos Sociais, que a gente, lá no programa mesmo de antropologia,
em 2012, teve um edital do BNDES para arquivos, né? E aí a gente estava com muito material de pesquisa, enfim, que estava lá acumulado nas salas dos pesquisadores e que a gente achava importante tratar aquele material, né? Porque tinha muita coisa que poderia dar material para outros alunos fazerem tese e tal, né? A Lígia Sigor faleceu em 2009. E, então, o material dela foi doado para o setor de memória do museu, né? Então, ali a gente ambicionava, né, digitalizar aquilo e começar digitalizando materiais de pesquisa das pessoas. E fizemos uma aliança com a Leonilde Medeiros, que é do CPDA, da Rural. Tem um arquivo lá, um núcleo de pesquisa de movimentos sociais no campo. E tinha também o AMORGE, do IFIX, o Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro, a Elina Peçanha, né, dirigia isso. Na época eram arquivos físicos, né, de papéis, inclusive o arquivo do Afrânio estava lá no CPDA, né, tinha muito material, tudo físico, né? E a gente... bom, esse edital nós não alcançamos porque era para instituições muito maiores, né, de arquivos e bibliotecas e tal, mas ficou na cabeça essa tentativa, né, de fazer uma coisa digital, porque justamente não tem condição de ter um arquivo de papel e também digital, né? Então, a gente tentou fazer. Como eu acabei entrando para o Colégio de Altos Estudos, a direção desse colégio, que é para fazer atividades interdisciplinares, ou que tem algum interesse interdisciplinar, uma das linhas de pesquisa foi essa, esse programa de memória e movimentos sociais. Então, já nessa pesquisa sobre da Secretaria-Geral, Movimentos Sociais e Esfera Pública, né, a gente colocou, embora a pesquisa não fosse histórica, era com os movimentos contemporâneos, porque a Secretaria-Geral tinha interesse em saber coisas dos movimentos, né, do momento. Mas a gente colocou, inclusive tinha muitos historiadores ligados ao projeto, a gente colocou uma verba para depois digitalizar o material que já vinha digital mesmo, né, o material da pesquisa, num site, e também que recolhesse material de outros pesquisadores. Então, a gente construiu o site em 2015, acabou em 2014, e em 2015 a gente deu partida no site. Mas aí começou uma aventura para passar a conhecer minimamente como é que se organiza os arquivos digitais, né? Quer dizer, uma coisa de arquivística e também informática, né? Então, a gente foi progredindo nisso, né? Finalmente, teve umas tentativas que não deram certo, né? A UFRJ, a parte de informática é muito complexa, né? Inclusive, não tem espaço mais nos seus físicos, né? Nos HD, enfim, sei lá, na maquinária de reserva de dados, etc. Então, deu uns problemas. A gente tentou entrar na coisa da universidade e não deu certo. Aí, finalmente, nos últimos tempos, a gente conseguiu passar para uma plataforma mais fácil de ser manejada do ponto de vista informático, tal de Tainacan é o nome, que foi desenvolvido na Universidade Federal de Goiás e também de Brasília. Então, é um tipo de plataforma assim. E aí a gente começou a digitalizar, enfim, começando de agora para trás, né? Porque de agora a gente tinha necessidade para os próprios projetos, né, estavam produzindo material, e a gente começou a fazer assim, coleções dentro do acervo digital.
Então, a primeira foi esse Movimentos Sociais de Esfera Pública, quer dizer, todo o material desse projeto. Os eventos temáticos, né, porque no colégio você fazia muitas atividades, como aqui a Casa Dirce, né, faz muitas atividades, mesas ou temas e tal, né? E também a gente já começou, junto com a Beatriz Herédia, que é essa colega argentina, a dar cursos, né, as próprias aulas, cursos sobre determinadas temáticas, chamávamos as pessoas, ou mesas ou pessoas, e aí a gente gravava sempre, né? Podia não ter muita gente, porque quem faz evento tem essa agonia de ter público, você nunca sabe, você, né, anuncia as coisas, mas não, o pessoal não pode vir. Então, mas pelo menos você filmando, a coisa fica lá, e você vai ver a estatística de gente que consulta é grande, muito maior do que a audiência. Então, teve essa coleção. E aí, esse projeto também das greves, né, a gente filmou em São Paulo e no Nordeste, né, em Carpina, com o pessoal desses movimentos. E tinha uma antiga coleção chamada Memória Camponesa, que o Moacir Palmeira, né, ele foi assessor da CONTAG durante um certo tempo, desde de 77, né, resultado daquelas pesquisas, né, de 77 até 90. Então, quando veio os anos 2004, os 40 anos do golpe, o pessoal dos movimentos de trabalhadores rurais se viam assim, depreciados diante da cobertura da imprensa e, em geral, né, o mesmo das pessoas, que elas se voltam para a política de reparação, né, por exemplo, a Comissão de Anistia é de 2001 para 2002, né? Já tinha a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que é de 1995. Essas duas, assim, o governo Fernando Henrique. No fim, a Comissão da Anistia vai para o governo Lula, que aí se desenvolve. Então, estava havendo isso, por um lado, né, a Comissão de Anistia, que dava reparações, indenizações, né, monetárias para os punidos pela ditadura. Mas as pessoas tinham que fazer um currículo, seu próprio currículo, uma espécie de currículo vitae da perseguição, né? Então, os trabalhadores, eu vi isso lá em Recife, né? Os trabalhadores urbanos que foram demitidos, de fato, presos, etc., né? E, sobretudo demitidos, ficava a lista negra e não entrava uma lista, enfim, uma lista de pessoas que não podiam mais entrar. E isso também os operários das greves, do ABC, de São Paulo, de greves de toda parte, né, podiam pedir reparações, né, mas as classes populares e os trabalhadores rurais tinham dificuldade, como a gente teria, mas mais do que nós, letrados, assim, né, super letrados, teríamos, né, você precisa, na realidade, de um advogado para onde buscar as provas, você tem que provar, né? Então, tinha lá trabalhadores fazendo pesquisa no Arquivo Público de Pernambuco, nessa época, né? Para ver se tem coisas nas fichas do DOPS, né, local, que está no Arquivo Público Estadual, ou alguma coisa da imprensa, uma cobertura de imprensa e tal. Então, bom, tinha isso, os trabalhadores rurais sentindo essa secundarização diante da repressão que sofreram durante o golpe e durante a ditadura. E aí, as lideranças que estavam mais velhas e que viveram o golpe, né, fizeram a reconstrução do sindicalismo, estavam preocupadas e acabaram incumbindo ou incentivando o Moacir Palmeira, né, na universidade, a fazer um projeto chamado Memória Camponesa. Aí, como é que começa a fazer isso e tal? Aí se optou por reunir, convidar, ir nos estados,
convidar. Então, foram 9 estados que foram feitos essa cobertura, e você ia numa instituição variada, dependendo do lugar, do estado, né? Aqui no Rio foi feito, começou em 2004, no IFIX, numa sala do IFIX. Aí veio os antigos dirigentes da CONTAG, dirigentes aqui do estado do Rio também, né? Velhos trabalhadores, militantes, etc. Em 2005, eu estava em Pernambuco e participei lá da organização. Foi em Carpina, né, na sede social da Federação dos Trabalhadores, numa cidade na Mata Norte de Pernambuco, que tem lá um edifício grande, que foi resultado da ajuda norte-americana da época tenebrosa ali do início da ditadura, né? Mas tinha aquela coisa de usar de mediação também com os padres mais progressistas da época, e construíram lá essa coisa. Então foram assim 9 estados que tiveram essas lutas do passado, que o pessoal viesse e desse depoimentos. A gente convidava pessoas conhecidas, né, e outras desconhecidas da época poderiam testemunhar da plateia, né? Então, isso foi tudo gravado. Agora, esse problema do depoimento, principalmente de jornadas, porque eram 2 dias ou mais, né? Então, você tem uma mesa de manhã, uma mesa de tarde, 2 dias assim, ou 3. Então, você fica com aquela massa, né, de arquivo bruto, né, porque você vai filmando direto. Então, enfim, só alguns lugares, alguns estados que fizeram um documentário específico, ou assim, uma versão mais reduzida, né? A Paraíba, principalmente. Então, a gente estava com esse material todo, como ativar o material, né? 200 horas, né? Os documentos foram aceitos com evidência? Isso eu não sei. Eu não sei, boa questão essa. Se 2 ou 3 depoimentos se cruzarem, confirmando o fato, claro. Metodologicamente... Isso pode, exato. Até esse material, felizmente, quer dizer, estando guardado, ele pode basear essas decisões da Comissão de Anistia agora, que estão fazendo, pelo menos, desculpas simbólicas, né? Porque justamente são essa questão que esses trabalhadores sentiam desde 2004, era essa falta de reparação coletiva, porque você tinha que provar aqueles indivíduos que compõem o 3º volume, né, da Comissão Nacional da Verdade, estão ali enumerados por nome individual, processo individual. Então, isso aí, pelo menos, pode configurar, né, isso aí, né, essa coisa da documentação visual. Agora, aí daí que tinha essa ambição de fazer um documentário, esse Memórias Camponesas, fazer um documentário para o público, assim, quer dizer, que atraísse como um documentário mesmo, né? E não uma massa de vídeos que só um pesquisador interessado ou alguém, ou se entrasse nessa questão da justiça de transição, seria útil, né? Mas, bom, aí a gente fez finalmente, né, usando esse material e filmando outras vezes, né, por ocasião daquele projeto de greves e por ocasião de um financiamento, depois que foi uma emenda parlamentar, para fazer documentários. Então, a gente fez esse, do Memória Camponesa, que tinha muita filmagem já, assim, amadorística, né? E a gente fez uma filmagem profissional durante a pandemia, né, os cinegrafistas foram lá, a gente ficou orientando pelo online, né? Ficaram os velhos aqui, os velhos. Os jovens no campo. Então aí foi feito esse documento. Agora, a gente concentrou no Nordeste, porque é onde a gente tinha um volume de conhecimento maior e, enfim, né, também era importante. E, enfim, era uma questão de restrição, né, de escolha, né? E outros façam, né, outros documentários são a fazer, hoje já estão sendo feitos, né? O Beto Novaes mesmo tem vários documentários, né, inclusive sobre o Expedito, aquela liderança lá do Pará. Só para entender o fio da meada, Sérgio. Sim.
Aí vocês vão entrar pelo campo, que é um campo de documentários, tá? Tá aqui os documentários, porque no Projeto Greve nós fizemos o livro, e tem uma coisa importante, foi obra da Ampox, né? Foram 27 pesquisadores que participaram do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, acho que foi, né? Os três estados. Que tinham que fazer uma rede, né, para o financiamento. E aí, 27 pesquisadores. Aí ganhou a obra e nós já começamos uma linha de documentários. Você já tinha feito ali, como ele apresentou, Tecido Memória, e nós entramos para Direito e Construção Permanente, que era um curta, voltado para o aluno do ensino médio, que também constava no projeto. Aí entramos na coleção do Moacir, que é aquilo que sobrou do Museu Nacional, foi incendiado, né? Incendiou, pegamos uma pequena parte que foi digitalizado. Entramos com essas 200 horas, que são esses 9 eventos, está tudo no site, tá? Esse material está disponível. E fizemos o Memória Camponesa, que é uns 70 minutos, né? 70 minutos e 14 meses de trabalho, né? Então foi pesquisa juntando várias que o Sérgio falou. Aí entramos para esses documentários, né? Montamos a coleção dele, do Moacir ano passado, e começamos a montar, do ponto de vista do acervo digital, as novas coleções que continuam, sabe? Então, um trabalho de fluxo contínuo. Aí estamos montando o do Zé Sérgio, que a gente deve lançar agora em dezembro, e recebemos o da Lígia Segala, que é as pesquisas da Lígia Segala sobre a Rocinha. Mestrado, doutorado e pós-doutorado, que é a pesquisa dos anos 70, 80, né? Que tem o material do ciclo. É só do mestrado. Do mestrado, né? Doutorado foi outra coisa, né? Tá. Aí entramos para esse material, né? Que é a coleção. E aí a gente abriu, a partir dessa coleção, a gente começou naquele debate, que aí eu vou abrir a próxima fala para o Zé Sérgio, que é o seguinte: tem um incêndio do Museu Nacional, né, Zé Sérgio? Que aí é uma coisa importante, porque acontece o incêndio no Museu Nacional em 2 de setembro de 2018, e há um conjunto, uma mobilização nacional e internacional, né, para recompor material não só do PPGás, mas do próprio museu, 200 anos de história, e como é que a antropologia se posiciona nesse momento. E a gente vai justamente conversando ali, vamos usar o debate da trajetória, documentar a trajetória. A gente começa uma nova linha de pesquisa voltada a recompor essa história do Museu Nacional, daquela ideia. O contexto da antropologia nascente, os primeiros projetos do Museu Nacional, as interlocuções dentro e fora do Brasil, as escolhas de trajetórias, mas esses deslocamentos que a gente faz aqui no Zé Sérgio, né? Deslocamentos temáticos, vários deslocamentos temáticos, e o contexto da ditadura, né? Também são alvos. E o que é que a gente queria com esse material? Nós queríamos registrar essa ideia de registrar a trajetória. Então ele não tem um roteiro, né, Zé Sérgio? Ele tem um diálogo, porque a pesquisador escolhe o que é mais relevante. Tá? Então são até 3 horas de pesquisa, né, que a gente fez um formato, e são até 6 partes, que a gente chama de longa. E a gente fez um curta de 40 e poucos minutos, que esse que a gente apresentou no Zé Sérgio é uma parte, né, um curta, e no qual a gente vai inserir as imagens, que aí não dava para inserir na longa. Só o Zé Sérgio que foi o nosso laboratório, que ele foi primeiro. Então nós achávamos no início que era possível inserir a foto em 3 horas de entrevista. Só que viabilizava o próprio projeto, porque é muita coisa. Então, a primeira dele, esse debate que você perguntou lá da França, você tem detalhes, né, Sérgio? Você vai falar em 3 horas tematicamente, e esse é um dos questões que ele aprofunda, que era até as greves, tem fotos, né, tem uma série de imagens. Mas a gente montou isso aí e começou a pensar. Então, a gente fez uma primeira filmagem, né, que são os 5 que o Zé Sérgio vai falar, da primeira e segunda turma: Zé Sérgio, Moacir Palmeira, João Pacheco de Oliveira, Otávio Velho e Afrânio Garcia. Tá? 5. E começamos uma segunda rodada, que vamos chamar, que vai ser lançada dia 31, das antropólogas, que é Lígia Sigor, Beatriz Herédia, Rosilene Alvim, Neide Sterci, Marie France Garcia, Regina Novage, tá? E tem mais, fechando esse ciclo agora,
tem mais o Alfredo Wagner, que também que é antropólogo dessa turma, que está na Amazônia, um grande pesquisador nos grandes nomes do debate amazônico, fechando esses 11 primeiro. Tá? Só que o projeto, ele não é um projeto só de trajetórias de pesquisadores. A interlocução do Zé Sérgio envolve campos, vamos chamar assim, campos de interlocuções, que são os intelectuais, mas também tem assessores de movimento sindical e lideranças. Tá? Então, nós começamos a filmar, por exemplo, os assessores. Jardel, operador naval, depois vocês podem desdobrar essas coisas. O Roberto Veras, que é professor da UFPB, mas na época era da CUT. O Mário Ladoche, que também era da CUT. Assessores, né? E nós abrimos já para esse novo projeto já a primeira liderança, que é o interlocutor do Zé Sérgio de Palmeira, já no âmbito que é o Zé Francisco, o presidente da CONTAG ali, naquela retomada das lutas democráticas. E vamos continuar com a turma ainda, né? Então nós vamos ampliar agora para Eliane e Catarina Doer, né? Bruna Franqueto. E tem uma terceira aí, qual é a terceira? Eliane você falou. Bruna Franqueto. Ah, sim. O Machado. Luiz Antônio Machado. A dificuldade de muitos episódios são pessoas falecidas. Então, a gente tem que... Tá, então o terceiro bloco seria um pouco essa ideia da importância desses registros, porque nós estamos falando com memória, né? Mas também um outro tipo de material que não é textual, não o texto, né? Mas ele compõe um projeto maior, que é o acervo digital, e dentro do acervo digital uma linha mais documental. Isso aí. Você quer comentar as coisas que ele falou? Não, esse para te poder para te desenvolver. Isso. Quer dizer, essa parte aí de trajetórias foi a ideia original do Zé Carlos, do Carlinhos, né? Porque está de fora e assim, de fora dessa geração anterior, né? E começou a insistir para fazer entrevista com essas pessoas, né? O primeiro era eu disse, para quê, rapaz? Aí, enfim, começou também com o Márcio Palmeira, Otávio e tal. E fica registrado, né? Tem a dificuldade com algumas pessoas falecidas, como a Lígia Sigor, a Beatriz Herédia, etc., que a gente tem que buscar testemunho dos colegas ou dos filhos, né, no caso. E, enfim, é isso. Outros materiais que a gente vai buscar. No caso da Neide, o Zé Ricardo Ramalho, né, deu depoimento sobre a vida dela, né? Então tem assim alguns que são mais complicados de montar. Agora, também a gente fez essa escolha, né, para não pegar todo o corpo docente do PPH, já fica aquela coisa institucional, né? Então a gente selecionou, tem mais a ver com equipes de pesquisa que eu participei, e a gente recortou essa coisa, os primeiros projetos coletivos do programa, né? Porque eram projetos também acoplados à sobrevivência do próprio programa, né? Que foi o primeiro projeto, e esse do Projeto Emprego, de meados dos anos 70, que também assegurou, né, um financiamento para que o programa todo continuasse. Bom, é isso. Agora, a gente pensou também em colocar uma entrada para vídeos existentes. Então, por exemplo, do programa mesmo de antropologia, para as pessoas conhecerem o conjunto do campo, nesse caso, né? O campo de trabalho, de conflito, de alianças, né? Você tem ele todo, todas as linhas disputadas e tal. Porque tem, através de... A Ampox tem uma coisa chamada Conversa com o Autor, que são vídeos também, né, que eles escolhem e pegam uma pessoa de antropologia, outra de ciência política, outra de sociologia. Então vai compondo vários depoimentos. Então, a gente pode selecionar desses
depoimentos, colocar alguns nessa entrada, para também não ficar, o que é legítimo, né? Não ficar só um grupo, uma das redes, né? Mas também a gente não, se a instituição como um todo não se interessou em fazer, não vamos ser nós, a gente não tem condição de fazer isso assim como a gente faz, né? Com financiamento de bolsa de cientista do nosso estado, com esse tipo de coisa, entendeu? Então, a coisa leva anos para você pagar os editores, pagar os cinegrafistas, etc. E, enfim, então isso talvez supriria, né? Tem esses depoimentos já existentes. A gente fez entrevistas também nesse movimento social de esfera pública, a gente fez com a Maria Emília, que é uma Lisboa, que é do Museu da Antropologia, e que participou que foi presidenta do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar naquela. Só que o depoimento dela está mais voltado para o CONSEA do que a trajetória dela, né? Mas, enfim, a gente pode talvez complementar depois com ela. Pois não. É curiosidade. O senhor nos disse que o senhor se formou em economia, inicialmente na França, depois na PUC. E o senhor passou direto para o mestrado em antropologia. Por parte do programa de pós-graduação em antropologia do Museu Nacional, houve alguma dificuldade pelo fato da sua formação ser em economia? Eu penso, por exemplo, no caso da Manuela Carneiro da Cunha, que era matemática originalmente, e foi direto fazer antropologia com Lévi-Strauss. E o senhor citou uma engenheira, que também passou por antropologia. Isso. Havia algum tipo de curso introdutório? Qual é a atitude do museu para alguém que tinha uma formação como o senhor? Porque era bem no início, né? Mas era justamente essa coisa de recrutamento, né? de uma instituição e de uma profissão, né? Como a de antropologia, que era restrita, não tinha nem como graduação por si só, né? Eram ciências sociais que tinham lá a linha de sociologia, ciência política e antropologia. Também, no caso, como ela foi formada em 68 e por diante, justamente num período repressivo e que institucionalmente a sociologia estava quebrada, né? E história e vários lugares sofreram essa devassa da lista do AI-5 de prisões, perseguições, etc., né? Tanto que o SEBRAP se formou com esses perseguidos, né? Com financiamento da Fundação FOR. Então, no caso nosso lá, de 68, tinha isso, formar antropólogos de uma maneira mais ampla. Também a antropologia estava abrindo campo para outras temáticas que não só os povos indígenas, né? Porque a antropologia tradicional está voltada para etnias, povos indígenas. Então, enfim, tinha lá uma hegemonia total, né, o que é bom, porque, né, importantíssimo, e se tornou mais importante ainda ao longo do tempo, assim, do ponto de vista, inclusive, político e da diversidade, essa coisa toda. Mas aí começou também a antropologia urbana, Gilberto Velho, tinha a coisa da religião, também sociologia da religião, com tanto o Otávio Velho como o Rubens César Fernandes, né? E, enfim, tinha tudo. E o campesinato também, que não era também tão tradicional, não era tão novo assim, mas era também uma área minoritária. Foi, exatamente, foi orientado do Otávio Velho. Então, quer dizer, o Otávio está nas nossas entrevistas, né? Porque ele participou daquele primeiro projeto e durante o projeto Emprego, que foi maior e que deu mais financiamento ao programa, o Otávio dirigiu um outro que era hábitos alimentares e tal. Então, a Maria Emília, já que foi com o CEA, ela trabalhou ali, nesse projeto. Então, são esse universo aí. E a antropologia, quer dizer... A linha indigenista também. E também a linha indigenista, de povos indígenas,
que teve continuidade, né? Por exemplo, o João Pacheco de Oliveira, que a gente entrevistou aí, ele foi continuador da linha de pesquisa do Roberto Cardoso de Oliveira e desenvolveu daí para diante, né? Então, ele também está nos entrevistados. E tem a linha também do Viveiros de Castro e outras, né? Outras pessoas. E aí, bom, agora se diversificou total, né? Então, mas na época era uma coisa que estava em formação e tinha uma demanda reprimida para a sociologia e para as ciências sociais em geral. Então, por exemplo, justamente os professores iniciais, tanto Moacir, Otávio, Lígia Sigor, várias pessoas foram da sociologia, no caso da PUC, o Gilberto Velho da Faculdade de Filosofia, também, né, que era também da sociologia. Então, essas áreas foram prejudicadas pelas cassações e perseguições, e a antropologia começou a se ampliar, inclusive atendendo essa demanda. Eu, em 1964, ia entrar na faculdade e queria fazer as ciências sociais, não é? E aí deparei com isso, né? Que na UFRJ a gente estava numa situação assim, que as coisas estavam difíceis, né? Então, eu fiz na PUC, né? E realmente muito, né, dos sociólogos da época, eles fizeram, né, a sociologia na PUC, né? Interessante isso. Ali a coisa estava funcionando. Exatamente. Essa experiência de Nova Iguaçu, a Maria Andréia Loyola participava dela? Não, aí foi outra via. E ela foi do museu? Não, a formação dela é do museu? Ela é da primeira, a Andréia Loyola, né? Ela é da primeira turma do programa, né? Turma de, enfim, das primeiras a entrar. Ela, inclusive, está na lista dos punidos pelo AI-5. Ela era jovem professora, aposentada, né? Ela era professora de Juiz de Fora, e, por sei lá, as coisas, tinha essas contingências, né? Quem entrava na lista, denunciado por alguém, ou, enfim, tem uma história prévia, né? Para entrar na lista. Então, tem os jovens, não tem como, né? Tem aposentadoria irrisória, né? Depende né, da idade da pessoa e tal, para ter uma aposentadoria um pouco maior. E, na época, era coisa pequena. Então, as pessoas tinham que trabalhar em outras coisas, ir para fora. Teve. Então, a dissertação de mestrado da Andréia foi no setor, né, operários têxteis de Juiz de Fora, né? Ela entrevistou o Claude Smith-Riani e outros, enfim, sindicalistas da época, né? Então, ela fez essa dissertação nessa área de sociologia, enfim, nessa área de trabalho. Depois ela começou a trabalhar em outro, chegou até o SEBRAP, né, um tempo, e depois para a UERJ nessa parte de medicina social. Eu acho que foi nesse contexto, né, ou o SEBRAP, ou o início já do Instituto de Medicina, ela foi pelo lado do corpo, né, da saúde. Então, pegou aquele espectro de curas, né? Isso. Aí já é um outro grupo, né? Não, é uma das professoras da antropologia de saúde no Brasil. Exato. Inclusive, ela foi... Ela é até curioso, porque ela foi para a França um certo tempo, aí já, acho que no pós-doc, e era muito ligada ao Touraine, Alain Touraine, né? Porque a tese, a dissertação da Andréia, ela acho que foi orientada pelo Leôncio Martins Rodrigues, numa co-orientação, digamos assim, né, com o Roberto Cardoso, que vinha da USP, conhecia essa turma toda, e aí ela foi depois para a França e era orientada, assim, supervisionada pelo Alain Touraine.
Mas depois, por causa do Sérgio Miceli, que foi aluno de doutorado do Bourdieu, ela entrou nessa rede. E ela passou um tempo lá no Centro de Sociologia da Educação e Cultura, né, o grupo lá do Bourdieu, onde ela publicou esse artigo muito grande, né, nessa famosa Acte de la Recherche, com esse material dessa pesquisa de Nova Iguaçu, sobre o corpo, né, assim, a cura e a busca da cura e tal. Nova Iguaçu. As coisas, às vezes, os intermediários são importantes nisso também, né? Lugares favoráveis. Queria comentar aqui que eu acabei trazendo o Zé Sérgio para um campo que não era o campo muito do museu, embora hoje acho que talvez a Adriana fascina, mas eu trouxe para o campo das favelas. Né? Ele foi, né, da banca de doutorado, foi da banca de professor titular, e aí, agora, claro que nesse campo tem muita interseção com as várias questões, né, que estão colocadas e, sobretudo, se trata de uma questão urbana, né, a questão da favela, né? Quem quiser entender a favela tem que ter a compreensão maior de cidade, né? E diria que na banca, junto com o Muniz, com o Leonardo Boff e tudo mais e tal, acho que o Zé Sérgio tinha lá um grande domínio da discussão da favela, e sobretudo a partir, né, do Santa Marta, né, que foi que a gente trabalhou. É um lugar de uma multiplicidade de culturas. Estava lá o Dia de Reis, né? Pois é, a Folia de Reis, o Zé Sérgio estava lá com a Rosilene, com todo o povo lá. Tem fotografias antigas, né? De lá. Uhum. Tem mais alguma questão? Não, foi uma... certamente... Para gravar? Não, é o seguinte, eu acho que tem... eu acho que essa questão do Zé Sérgio, olha, assim, claro que ele explica de muitas coisas, mas só que eu sou de uma outra geração e olho o que ele faz. Certo? Então, eu estou olhando, assim como ele me olha e me vê coisa, eu faço uma leitura do processo dele. E o que eu acho que é legal, ele está fazendo uma síntese de carreira. O que é a síntese de carreira que eu chamo? Ele não denomina disso, mas eu chamo síntese de carreira. Eu olho para trás, tenho 40 e poucos anos de pesquisa e ganhei a titularidade, mas ganhei a merência agora, né? Que ano que vem, no início das aulas, deve ser a homenagem lá no PPGás. Mas olho para trás e o que é que eu deixo para a futura geração? E eu acho que é uma preocupação de educador, é uma preocupação de quem está pensando o Brasil, a formação das novas gerações de intelectuais brasileiros, não é porque a ideia da reprodução, né? Aquela ideia da Marisa Perano, uma linhagem se faz de vários mestres. Então, ele é um dos mestres e a gente teve a oportunidade lá no Museu Nacional de ter vários mestres, né? Que já formaram outros mestres e, assim, analiticamente, a inteligência brasileira, os intelectos brasileiros vão se reproduzindo. E só que ele não faz um olhar para si. Ele aprendeu lá atrás com o Moacir Palmeira, eu leio desse jeito também, a coletividade acadêmica. E quando ele vai fazer essa síntese dele, vai fazer esse acervo coletivo de todo esse processo das pessoas que foram para o Nordeste nos anos 70, 60, 70, e ele vai fazer um trabalho longo. Então, qual é o debate que a gente tem? De que o que deixa para o futuro. O que deixa para o futuro é para novas gerações entenderem o passado. E aqueles que forem entrando dentro de um campo similar, ter acesso ao material, que são materiais de gerações importantes dentro da produção do conhecimento nacional. Então, a ideia do registro também tem essa profundidade, né, Sérgio? De deixar para as futuras gerações esse percurso. Estivemos até aqui, e quem é que vai seguir essas linhas no futuro? A outra coisa que é importante também é de que o Brasil é muito grande.
E esse debate, com o avanço da tecnologia, do debate dos acervos digitais, ele pode chegar a qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo. Então, é uma facilidade que nós não tínhamos no passado, de fazer chegar o debate e tal. E cada vez menos, né, José Sérgio, tem uma coisa aqui que é os deslocamentos de vocês. O deslocamento que vocês faziam no Brasil e fora do Brasil, hoje já é bem menor, por uma série de circunstâncias da vida. Então, esse material pode chegar longe, e essa é a questão. E tem uma outra questão que está no nosso debate, que é o recurso analítico e pedagógico, que é como esse material que está sendo produzido ele pode ser um material de reflexão também do pensar o objeto, de pensar a pesquisa. Quem está em processo de mestrado e doutorado pode ter um aporte importante para fazer essas reflexões através dessas grandes carreiras. Então, era isso. Está tudo disponível, esse material, está no site memóvel.org. Aí você dê uma visitada lá, é um convite, né, para visitar, pode replicar e também se inscrever lá no canal. Tá? Uma coisa só que eu esqueci é que, quer dizer, nessa linha aí, me lembrei, também, paralelamente ao Memória Camponesa, né, a gente estava montando também com uma equipe lá da Comissão Memória e Verdade, lá, chamada uma série de 15 minutos, assim, de intenção mais didática, é uma série de 6 episódios, chamado Incontáveis. Esse incontável está referido ao contexto da justiça de transição, né? Assim, então, justamente, foram episódios referentes a esses coletivos, a ditadura e esses coletivos. O primeiro episódio sobre trabalhadores, deve ser compactado em 15 minutos, trabalhadores urbanos e rurais, depois educação, quer dizer, né? Depois mulheres, população LGBT, né? População negra e favelas, e povos indígenas. Né? Eram 6 episódios, não sei se eu esqueci algum, mas enfim. E, assim, como é 15 minutos, a gente tinha que trabalhar com material de arquivo, né? E costurar através de um texto. Né? Porque senão não tem tempo de entrevista ou de pessoa falando. Né? E aí a gente teve a ideia de chamar, para narrar o texto, e, portanto, poder negociar o texto, um narrador que tem a ver com o episódio. Né? Então, enfim, então a gente chamou, por exemplo, esse de favela e população negra e tal, chamamos Dom Filó, né, que é do black music e tal, dos bailes e tal. Né? O Trabalhadores foi o Jardel, que entrevistou depois, que foi operário naval e foi técnico do Diese. E por aí vai, né? A Dulce Pandolfi de Educação, a Lúcia Murat de Mulheres, que também são personagens icônicos assim dessa problemática, né, que foram. E povos indígenas foi o Douglas Krenak, né, que é um jovem Krenak. LGBT foi o Hércules, enfim, que participou do movimento inicialmente. É isso, né? Só uma coisinha, só para fechar esse coisa, para não ficar incompleto, já que a gente esqueceu de fato de falar da Comissão da Verdade. Tu és coordenador da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e também acessoriamente a questão do teu livro. Da UFRJ. Da UFRJ, desculpa, da UFRJ. E faltou o livro, falar do livro. Ah, sim. Então, enfim, isso ainda no tempo do CBAE e tal, mas tinha a ver com... A gente formou lá um núcleo de movimentos sociais e direitos humanos, né? Então estava voltada para essa problemática, né? E depois na Comissão Memória e Verdade, esse núcleo, esse grupo de pesquisadores mais jovens, eles então primeiro fizemos um curso no primeiro semestre de 2019, né? Recém governo Bolsonaro, né? A gente fez um curso com esse título, justamente, Movimentos Sociais, Memória dos Movimentos e Direitos Humanos, onde a gente tinha recursos esse edital de eventos da CAPES, CNPq, então a gente pôde convidar, fazer mesas de diversos assuntos,
convidar os colegas da Argentina, né, da Colômbia, enfim, de alguns lugares, e do Brasil, né, de São Paulo, e tal, para formar mesas também. Também isso está registrado. E aí também a gente abriu, além de entrevistar algumas pessoas que vieram para as mesas, né, deram depoimentos pessoais depois que a gente filmou a parte, e também a gente abriu para algumas dessas pessoas que estavam nessas mesas que eles pudessem enviar um artigo, né, referente a essa temática. Então, alguns emendaram, né, e a gente conseguiu publicar um livro, né, recentemente, saiu dia 30 de abril, pela editora da UFRJ, que tem esse nome, Memória, Movimentos Sociais e Direitos Humanos. Então, uma série de pessoas que colaboraram. Diga aí, Rafael. Bom, estou aqui muito feliz, né, nós, né, porque acho que esse depoimento a mais, sem dúvida, que as questões todas que você está levantando, Carlinhos, é a intenção da Casa Disso para que esse processo tenha repercussões, né, e que coisas que às vezes não estão sendo feitas, como é que se tem uma instituição que trabalha nessa direção. E estou contente com a mesa também por trazer uma dupla onde a saca-rolha vai funcionando e, ao mesmo tempo, né? E, claro, Zé Sérgio, é emocionante, né, ouvir toda a história, estarmos aqui juntos. E não sei se você quer... Então, quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui, emocionalmente também, né, para que... E agora tem merenda? Já falei com a merenda.